Enfim, veremos o que realmente aconteceu no massacre na cidade de From. Aquele massacre em que todos morreram, menos o Victor. E que aconteceu enquanto ele ainda era uma criança. Quer saber como sabemos disso? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre, seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Told you, I have to remember. Remember what? When I was a boy, my mother tried to save everyone, but she died. And then everyone died. I can't remember how, why, and I think I need to remember soon. Se você acompanhou os nossos vídeos anteriores, nós entramos aqui no modo detetive virtual e fomos investigar as seleções de elenco para apoiar as gravações da 4ª temporada de From. E foi no site da diretora de elenco que nós conseguimos encontrar diversos indícios do que nós vamos ver de verdade nessa 4ª temporada, através dos atores, dos figurantes e das especificações necessárias para as cenas que serão gravadas. E acredito que com isso nós podemos confirmar que veremos exatamente o que aconteceu naquele lugar no ciclo anterior. Aquilo que aconteceu quando todos morreram, menos o Victor. Então, se você quer saber como nós chegamos a essa conclusão, já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E agora vamos direto então para o vídeo onde nós apresentamos os indícios de que nós veremos de fato o massacre que aconteceu no ciclo anterior da cidade de From. E como eu já comentei em vídeos anteriores, a Erin Hennessy é responsável pela seleção de elenco da série. E com isso são necessárias diferentes funções durante o período de gravações. E o que denunciou que nós veremos o que aconteceu naquele massacre foi a descrição de um dos anúncios de seleção de elenco e que precisavam aqui de dublês de corpo para os personagens. Lembrando, para quem não viu os vídeos anteriores, dublês de corpo são necessários para a gravação de cenas em que o ator principal não apareça o seu rosto e que também não tenha falas, ou seja, quando aquele personagem está em cena, mas nós não vemos efetivamente o rosto dele, e que acontecem muitas vezes em cenas de diálogo, de conversa, em que vemos parcialmente o corpo de um enquanto o outro está falando. E esses anúncios que levaram a gente a essa conclusão citam não só as características dos personagens que vão estar envolvidos, da própria cena que vai acontecer em ambiente exterior, mas também dos acessórios que precisarão para compor essa cena. E que, como dá para imaginar, é uma cena bem complexa, né? E quando se trata então de personagens crianças, normalmente eles usam dublês de corpo para não cansar o ator real, que é chamado somente quando for a vez dele de interpretar de verdade. E aqui o anúncio que busca dublês para essa cena é bem específico. E inclui 4 personagens, incluindo um menino entre 10 e 14 anos e uma menina também com a mesma idade. O menino de pele branca, cabelos lisos e escuros e com franja. E a menina de pele clara, cabelos escuros ondulados até o meio das costas. Exatamente o que vimos no flashback envolvendo o Victor e a Eloise, quando a Miranda deixou eles ali no porão. O que significa que provavelmente nós veremos o que aconteceu com eles antes deles pararem naquele porão. E além dos dois, outros 2 dublês foram solicitados para essa cena. Um homem negro com idade entre 18 e 35 anos e uma mulher branca loira de 30 a 55 anos. E que provavelmente vão dividir essa cena então com as versões jovens do Victor e da Eloise. E que esses outros 2 provavelmente então seriam moradores dessa comunidade do ciclo anterior. Além disso, um outro anúncio chama pessoas com mais de 18 anos, homens e mulheres com uma descrição bem interessante. Pessoas com visual natural, sem tatuagem, cílios postiços, unhas postiças ou mesmo esmaltes. Nem querem pessoas com cores de cabelo chamativas, cortes modernos ou mesmo com fade. Claro, esse tipo de coisa não era tão normal nos anos 70. E ainda, nesse anúncio também, eles pedem pessoas que nunca tenham trabalhado na série de forma nenhuma, em momento nenhum. Ou seja, querem somente rostos novos. O que faz sentido, pois veremos aqui um massacre que nunca foi mostrado em detalhes. E que não pode ter pessoas que nós já vimos em outros momentos dessas 3 temporadas. E ainda o anúncio detalha pessoas entre 20 e 40 anos para uma cena externa, em dia claro e com disponibilidade de agenda, caso precisem alterar as datas em função das condições climáticas, porque precisam que a cena seja feita exatamente no mesmo ambiente, com o mesmo clima e principalmente a informação que entrega que nós veremos o que aconteceu no ciclo anterior é o anúncio dizendo para eles terem como referência o programa That 70 Show, um programa que retratava personagens
imagens dos anos 70, incluindo no anúncio diversas imagens de referência de pessoas e estilos relacionados a esses anos 70, e mesmo com referência a cortes de cabelo. Isso tudo nos entregou claramente que veremos a cidade de From provavelmente nos anos 70, e que é exatamente o período que aconteceu o massacre em que o Victor foi o único sobrevivente. E se não bastasse isso, um outro anúncio pede um dublê de corpo para um ator com características muito semelhantes à do Victor, só que agora com idade entre 18 e 19 anos. Magro, esguio, alto, com mais de 1,80 de altura e com cabelos e olhos castanhos. E com uma peculiaridade bem interessante: será exigida nudidade implícita, o que significa que o ator vai estar nu, embora não apareçam os seus genitais, mas que saberemos que esse ator está nu naquela cena, o que pode significar que nós vejamos o Victor crescendo naquela cidade, enquanto ele esteve sozinho durante esses 40 anos em que ele ficou lá, e que nessa cena provavelmente ele poderia estar ali à procura de roupas, já que enquanto criança provavelmente não se preocupou em preparar uma mala com roupas para quando ele envelhecesse. Ou seja, isso tudo nos indica de que talvez não iremos somente acompanhar o massacre que aconteceu naquele lugar, mas também vamos acompanhar o período em que o Victor esteve sozinho ali, talvez até mesmo ele enterrando a Heloise e a Miranda. E se realmente isso acontecer, isso me leva a pensar seriamente que talvez tenhamos o Victor aqui sacrificando a sua vida para salvar as pessoas no final da próxima temporada. Pensem comigo, o Victor viveu a vida toda dele naquele lugar, conhece cada canto daquela cidade, viu e desenhou muita coisa que nem ele sabe explicar direito, já que algumas coisas ele nem estava presente quando aconteceu. Mas também o Victor nunca agiu de forma ativa para ajudar as pessoas a saírem dali, tirando o fato de cuidar e proteger o Ethan, que é o seu melhor amigo, e de ter levado a Tabitha até a árvore de garrafas. Fora isso, ele sabe muito, mas faz muito pouco para ajudar. E nós poderemos ver essa postura do Victor mudando ao longo da quarta temporada. E se vimos ao longo das 3 primeiras temporadas ele fugir do confronto, bloqueando memórias que o assustavam e mesmo evitando investigar e fazer algo mais ativo para ajudar, ao ponto até das criaturas brincarem sobre isso com ele, já que para eles ele nunca foi uma real ameaça, agora com o seu pai, com o Henry naquela cidade, provavelmente ele mude um pouco o seu comportamento. E se a vida do Henry estiver em risco, o Victor pode mesmo ser mais ativo na série, o que obviamente seria uma real ameaça para aquele lugar, e o que pode ser também uma sentença de morte para ele no final da quarta temporada. E ainda, se pensarmos bem, se veremos o massacre do ciclo anterior acontecendo, aqueles supostos vazamentos que aconteceram lá atrás, antes do início das gravações, poderia se tratar dessas cenas relacionadas ao ciclo anterior, as cenas do passado, e não relacionado ao presente dos moradores, o que me faz acreditar ainda menos que aquilo tenha alguma importância. Comente aqui embaixo se você está preparado para uma possível morte do Victor. Eu confesso que eu gostaria de conhecer mais da história dele, e estou ansiosíssimo para ver o que aconteceu naquele massacre, durante o eclipse, até mesmo saber se o Christopher fez mesmo algo de mal. E diz aqui o que você pensa disso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar ali na opção de hypar, isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e assim o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.